Olá, você que está em casa acompanhando aí nossa transmissão. Essa é a nossa sala de oração. Um pouco do que acontece aqui na Teruá, Igreja Teruá. E hoje a gente vai estar conversando um pouco. Está aqui comigo eu, pastor Andy, pastor Everton, profeta Tiago, profeta da casa. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco. A gente vai fazer um bate-papo, a gente vai fazer um diálogo aqui, onde a gente vai estar apresentando para vocês um pouco da nossa cultura, um pouco do que é a Teruá, um pouco do que a gente acredita e principalmente o que nós estamos vivendo hoje aqui na Teruá. Nós estamos vivendo um tempo de sacrifícios. Esse tempo de sacrifícios nós entendemos que não é só para a Igreja Teruá, é um tempo que Deus tem trazido uma direção para várias igrejas. Temos algumas comunidades que estão fazendo também, depois que a gente começou, alguns amigos. Isso porque a gente entendeu que carregar a presença de Deus não é simplesmente eu chegar num culto, não é simplesmente eu orar no meu quarto um pouquinho, eu ter o meu tempo de adoração. Não é só isso, mas é como carregar a arca, como Davi carregou a arca, né? Davi dava 6 passos com as suas pessoas específicas, cada um na sua função. Ele dava 6 passos, ele parava e fazia sacrifícios. Baseado nessa palavra que Deus direcionou a nossa igreja 2 cultos atrás, nós estamos no mover de sacrifícios. Tem pessoas aqui na igreja que estão fazendo sacrifício praticamente um mês, só na fruta e verdura. Tem gente fazendo uma alimentação por dia, por 21 dias. Tem gente que tirou todo o doce. Tem gente que, cara, tem tanto sacrifício rodando. E cada um de acordo com aquilo que é difícil para si, né? Teve gente que raspou a cabeça, né? Teve, não só eu, mas teve mais. E a gente está nesses sacrifícios porque nós entendemos que isso não é para nós. Isso é um tempo de parar, se sacrificar, se preparar para aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. Os nossos cultos já mudaram a partir desse tempo de sacrifícios. Tem pessoas sonhando em vir congregar na nossa igreja, estão vindo. Tem pessoas que Deus está falando, ó, lá tem um canto, lá no Vila Nova, isolado, e lá é o lugar que você tem que ir. Enfim, por quê? Porque nós decidimos apenas parar e fazer sacrifícios para Deus. E Ele está cuidando de todo o andamento da casa. Então, sacrifícios tem uma base que a gente vai falar. Eu estou falando sobre a arca, carregar a arca. Tiago vai falar um pouco sobre Neemias, sobre o que ele entendeu. O Everton também depois fala um pouco de algumas coisas sobre o que estamos nos tornando, não o que estamos fazendo. E a gente já fez um bate-papo aqui, a gente já conversou um pouco, foi bem bacana. Eu estava aqui preparando o áudio, os dois estavam ali conversando. Já saiu umas pérolas que a gente vai soltar ao decorrer do tempo. Mas antes da gente entrar na conversa, eu quero te pedir, você que está assistindo esse vídeo, cara, para o que você está fazendo. O que a gente vai falar aqui não é papinha, cara, não é a coisinha que você bota na TV e sai lavar uma louça e sai. Não é um filme da Netflix. Isso aqui é um ambiente muito profundo em Deus. O que a gente vai falar é um conteúdo que pode mudar a tua história. Então, para o que você está fazendo, por favor, senta agora no sofá, bota o celular na tua frente, não pisca. Presta atenção no que a gente vai estar falando, porque alguma coisa vai falar com você, algo do que a gente falar vai mexer com você. Deixa eu só pincelar algo. Talvez você serve a igreja. Talvez você ama servir a obra de Deus. Talvez você está gastando tempo investindo a sua vida na obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa. A igreja, ela é a noiva de Cristo, certo? Você está gastando bastante tempo com a noiva de Cristo, certo? Legal. Isso é interessante e eu te recomendo, não para. Porém, tem um detalhe. Jesus vem buscar a sua noiva, porque Ele é o noivo da igreja. Você é noivo, você é parte da noiva. Se você gasta mais tempo trabalhando para a noiva e não se relaciona com o noivo, você está fazendo a coisa errada. Não é sobre o que você faz, é quem você é. O pastor Everton vai falar um pouco sobre isso, mas entende uma coisa? Você tem que se relacionar primeiramente com o noivo. Se você gasta mais tempo servindo a igreja do que em oração com o noivo, você já está fazendo a coisa errada. Você está em adultério espiritual, porque você não está se relacionando com a pessoa certa. Você está se relacionando com a noiva. Tem gente que está em cima do altar hoje e não conhece Jesus Cristo. Se Jesus voltasse hoje, teria pastores que teriam que parar, olhar para ele e perguntar: quem você é que eu não te conheço? O próprio Jesus falaria: em meu nome tu expulsou demônios, tu fez um monte de coisa, mas eu não te conheço. Não é sobre o que você faz, é o quanto você tem conhecido do Senhor. Isso aqui é só uma pincelada. Vamos começar um pouquinho. Vamos lá. Pastor Everton, fala um pouco aí para a gente.
que tem queimado no teu coração nesses dias? Então, só pincelando algo a respeito do que o pastor Andy falou, sobre a igreja é a noiva de Cristo, né? A gente entende que a gente não deve se casar com a igreja, porque a igreja já tem um noivo. Então, é como o pastor Andy falou, se a gente se casa com a noiva de Cristo, a gente está adulterando. Então, case-se com Cristo, nós somos a igreja, nós somos a noiva. Nós devemos casar, buscar relacionamento com Cristo. E automaticamente nós vamos conquistando discernimento de como cuidar e de como se relacionar com a igreja, impondo limites, né? A gente precisa ter um cuidado com isso, porque senão a gente dá atenção demasiada para algo que não deveria ser dado naquela intensidade. E muitas pessoas estão, a gente conversava aqui a respeito do fazer, da maneira correta de se fazer, e a verdade é que a gente entende que a gente não deve colocar os nossos olhos no fazer, ou colocar o nosso coração em fazer, até porque o fazer, muitas das vezes vem de nós. O que a gente tem que tomar cuidado é com o que a gente está se tornando ao fazer. O que está gerando dentro de nós quando nós começamos a fazer algo para o Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, até porque quando nós levantamos as nossas mãos em adoração ao Senhor, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, nós não mudamos nada em quem Ele é. Muito pelo contrário, nós estamos mudando algo dentro de nós. Quando nós declaramos, reconhecemos que Ele é santo, nós vemos beleza na santidade dEle, nós estamos mudando algo dentro de nós. Então nós precisamos se concentrar naquilo que nós estamos nos tornando ao fazer as coisas para o Senhor. Seria basicamente esse cuidado que nós deveríamos ter, né? E não nos aprofundarmos em fazer, porque fazer não necessariamente é o que agrada ao Senhor. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente está se tornando ao fazer. Amém. Seria isso aí. Algo. A gente acostumou com a cultura de chegar na igreja, entrar numa escala e fazer. Fazer. E fazer. E fazer. Aí às vezes você não quer estar lá, às vezes você não consegue fazer com amor, com desejo, com vontade, mas você faz porque você se comprometeu. Só que aqui na Teruá nós entendemos algo, que o serviço também é uma oferta. A oferta não é só o dinheiro que você traz na igreja. O seu serviço, o tempo que você coloca aqui servindo também é uma oferta. No seu trabalho você vende 1 hora de trabalho lá por 9, 10, 5, 20 reais a hora. Na igreja você doa, você oferta, com seu serviço, com seu talento, na mídia, no som, o músico, na sala das crianças, a professora, porque o servir é uma oferta. E aí eu entro no princípio que Deus não aceita qualquer oferta. Mateus fala de uma pessoa que chega para entregar uma oferta e Jesus fala: ei, se tu teve problema com alguém, deixa o teu dinheiro, porque dinheiro é uma coisa, oferta é outra. Deixa o teu dinheiro, vai lá, se conserta e volta aqui para entregar a tua oferta. O teu dinheiro talvez a igreja precise para se manter. Nós estamos na frente de uma igreja que nós precisamos de recurso, nós sabemos disso. Só que a oferta é você quem precisa entregar. E aí quando você entrega uma oferta de qualquer jeito, quando você serve de qualquer maneira, quando você vem na igreja e você vem servir sem vontade, você vem servir por obrigação, você vem servir porque você está preso na sua agenda do ministério, você não está ofertando, você está apenas sendo escravo de uma agenda. Isso é pesado? É pesado. Por quê? Porque aqui na Teruá, a gente não vai passar a mão na tua cabeça, querido. Se tu quer uma passadinha de mão na cabeça, você vai para outro lugar e está tudo certo. Fecha a live, você não precisa assistir. Agora, se a mensagem está falando com você, entende uma coisa. É muito melhor você servir uma vez por mês, mas com amor, com entrega, com desejo, com paixão,
com a vontade, com a expectativa de chegar o dia de você estar na escala e você entregar uma oferta agradável ao coração de Deus, do que você estar preso numa agenda todos os dias, trancado dentro da igreja, e às vezes você não tem tempo com a sua família, você não tem tempo com seus filhos. Seus filhos, para te verem, precisam estar na igreja. Cara, isso aqui é pesado. Por quê? Porque você não está ofertando, você está sendo escravo da sua agenda. Nós temos um princípio aqui na igreja. Nós temos, pastor Everton, quantos bateristas na igreja? 2 bateristas? No momento, 2. Temos 2 bateristas na igreja e 2 caras bom. 2 caras bom. Porém, um deles acabou de chegar na igreja, está tendo um tempo de conhecer a casa, está tendo um tempo de conhecer a cultura. É um homem de Deus, eu conheço muito bem ele. Família linda, maravilhosa. Só que ele está no seu tempo de conhecer a igreja. E temos um outro que acabou de ter filho, está vivendo a fase de ter filho, trocou de trabalho, a escala de trabalho ainda é nova para ele. Ele ainda está nesse momento. E aí nós temos uma bateria top que a gente comprou ali, e desde que abriu a igreja foi tocada 1 ou 2 vezes. Porque para nós é mais importante nós estarmos servindo com a forma correta e a pessoa estar ali, tendo o seu tempo de descanso, tendo o seu tempo de cuidar da família, tendo o seu tempo de zelar pela sua casa, do que estar forçando, obrigando alguém a estar fazendo algo mal feito. Para Deus a gente não pode fazer nada mal feito. Se você serve no seu ministério de qualquer jeito, deixa eu te dar um conselho, para de servir. Vai trabalhar numa empresa, alguma coisa, porque lá tu pode fazer de qualquer jeito, qualquer coisa te mandam para a rua, tu pega outro emprego. Agora na igreja você não faz para pessoas, você faz para Deus. É uma oferta. E você precisa entregar a sua oferta perfeita aos olhos de Deus. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque a gente foca em fazer e esquece de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a vida cristã, ela passa por pessoas. E às vezes a gente cai nesse erro de querer servir, e a gente esquece da nossa casa, muitas vezes, né? A gente esquece de que a gente precisa ter um tempo com a nossa família, às vezes a gente precisa ter tempo com os nossos filhos ali, né? Ter um tempo de qualidade. E às vezes as igrejas estão impondo eu não sei se é essa palavra, ativismo, né? De servir. E muitas das vezes, sabe a teologia do cagaço? Que se você não serve, você tá fazendo algo de errado para Deus, e aí a pessoa vai servindo com medo de desagradar o Senhor porque ela não serve. Mais uma vez, o problema de focar os olhos em fazer. O Senhor está mais preocupado no que nós estamos nos tornando do que propriamente do que nós estamos fazendo, entre aspas, né? Existe um limite aí. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão, quando a gente vê, a gente está doente emocionalmente, fisicamente, todo atrapalhado na vida pessoal e não tem mais prazer em servir. E, cara, vamos lá, servir por servir, nem vem porque é complicado. O Senhor não vai aceitar a sua adoração. Ele tem que sentir o cheiro da nossa adoração, ele tem que sentir o cheiro do que nós estamos fazendo. E se esse cheiro não for agradável, for um cheiro desagradável, ele não recebe. Então a gente precisa tomar esse cuidado muito grande, né? Falando um pouco dessa cultura de adoração, de agradar ao Senhor, a gente flui aqui na Teroá muito em uma cultura de adoração profética e uma cultura de adoração, não só uma adoração profética, mas uma cultura de adoração extravagante. Então, assim, o que é uma adoração profética? Adoração profética é a resposta que nós damos à revelação de quem uma adoração é a resposta que nós damos à revelação de quem Deus é. O profético é transmitir as verdades do coração de Deus para aquele momento. Extravagante, algo fora do comum,
algo excessivo que ultrapassa os limites da razão. Ou seja, nós não medimos as consequências quando nós estamos adorando ao Pai. Nós usamos a arte como ferramenta, nós podemos usar a arte como ferramenta de adoração, como todas as comunidades de fé usam, música, dança, teatro, enfim. Mas nós também adoramos com oferta, dízimo e os nossos serviços, como o pastor Andy falou. Nós também acreditamos que a nossa vida é uma constante ferramenta de adoração, ou seja, a minha vida tem que cantar ao Senhor, não os meus lábios. Primeiro a minha vida canta e depois os meus lábios cantam ao Senhor. Os meus lábios cantar ao Senhor tem que ser uma consequência depois de que a minha vida cantou a Ele. Então, primeiro a minha vida canta, a minha vida dança, a minha vida é uma oferta, depois eu posso vir fluir nos cultos públicos, né? Senão seria... Porque se a minha vida é uma constante busca por justiça e retidão e devoção ao Senhor, ela se torna uma forma de adorar ao Senhor. A gente entende isso. Nós acreditamos e fixamos os nossos olhos em buscarmos um estilo de vida que corre constantemente em adorar o Senhor todos os dias, não só de domingo a domingo, senão seria hipocrisia da nossa parte vir aqui domingo querer derramar algo que a gente não é de segunda a sábado, vamos dizer assim. Seria esse um pouco do nosso fluir de adoração, do que nós entendemos sobre adoração. Tiago, tem alguma coisa para... Primeiramente, uma boa noite, né? Paz aos irmãos que estão vendo aí. A gente tem escutado, assim, de algumas pessoas e tem chegado, né, até nós, enfim, conversas que estão sobrecarregadas do ministério. É lógico, quando a gente está falando sobre batendo nessa tecla, que nós estamos falando de pessoas, por exemplo, que têm o seu trabalho normal, ou tem a sua empresa, e aí mesmo assim exerce, sei lá, mais 2 ou 3 ministérios dentro da sua comunidade de fé, né? E isso acaba sobrecarregando, né? Porque senão vai ter gente que vai aproveitar o gancho do que nós estamos falando aqui, que fica o dia inteiro em casa e que à noite às vezes estava querendo só uma desculpa para largar a única coisa que faz para Deus ainda, né? Então a gente sabe que às vezes a gente, lógico, a gente, né, não é responsável pelo que a gente é responsável pelo que a gente fala, né, não pelo que a pessoa vai entender, porque aí cada um pode levar da forma que quer, vamos dizer assim. Então a gente tem escutado bastante uma preocupação do nosso coração a respeito disso. Como o pastor Andy também bem falou, a gente tem a bateria, até então tem um baixo também, enfim, a gente não adora a adoração, né? A gente não tem essa necessidade. Se a gente tiver um violão, se a gente tiver uma voz, a gente não tenta, né, chegar nesse lugar, e por enquanto, graças a Deus, tem se mantido, de não estar preso a um instrumento, né, ou alguma forma. Se a gente não tiver instrumento, mas se a gente tiver a nossa voz, enquanto a nossa voz estiver sendo liberada, a gente consegue estar adorando ao Senhor, né? E não faz sentido, né? Eu não sei se está escrito na Bíblia, agora vocês podem me ajudar, ou é só um dito popular no meio religioso, né? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, tem até canções, né? E perder a nossa alma, né? Então, por exemplo, assim, não adianta a gente estar saindo na loucura, cuidando de um, cuidando do outro, e às vezes deixando o nosso tempo de qualidade com a nossa esposa, com nossos filhos, e tá nesse, vamos dizer, talvez não seja a palavra, mas está nesse contexto do ego que eu estou fazendo porque eu estou ajudando 3, 4 pessoas, 5 pessoas ao mesmo tempo, né? Sendo que às vezes eu deixo a minha família de lado para poder atender outras pessoas. É lógico que uma vez ou outra pode ser que aconteça, mas nós estamos falando de casos recorrentes, né? Pessoas também que estão fadigadas no ministério, muitas às vezes acontece até de não querer saber mais, infelizmente, de igreja ou de Cristo, porque foram levadas a esse lugar. A gente, primeiramente, não quer ser melhor que ninguém. O intuito dessa conversa aqui passar um pouco da nossa visão como igreja, né,
como a gente flui, como a gente entende a direção mais ou menos que Deus tem dado ao pastor Andy, até falando sobre a questão ali dos sacrifícios, né, que a gente tem levantado. Em 2017, Deus me deu um versículo, um contexto, até se quiser abrir aí, Neemias 2, né? Eu sei que o 5 é o ponto-chave, mas um pouquinho em cima ali dá para ler. Sobre um outro contexto, e essa parte Deus falou assim, bem claro assim comigo. Quando Neemias ele vai falar pela segunda vez, primeiro o rei vê ele triste e pergunta o que está acontecendo, né? E aí ele vai contar como Judá, o que está acontecendo em Judá, né? Os muros, as portas estão assoladas, enfim. Depois ele vai e no versículo 2:5, é isso? O 5 é a primeira vez, a segunda vez é no... o 5 é a primeira vez que ele fala, e no 7 é a segunda vez. No 7 é a segunda vez que ele vai falar ali. Tu pode ler o 7 para ele ficar melhor para a gente ir? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. No 5, respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Essa é a segunda. A primeira, então, é em cima no 3. Mas esse é o ponto bem chave, que na época que eu pesquisei na Bíblia Strong, acho que até hoje esse aplicativo não tem mais como o cara acessar como era antes. Era bem legal, assim, tu conseguia pesquisar por palavra o que eles queriam dizer. E um dos significados ali poderia ser no original, que Neemias estava falando, sobre voltar ao passado, mas não no sentido assim de, né, às vezes a pessoa pode levar para o lado ruim de regressão, mas no sentido assim, quando você vai no sepulcro de alguém, até a gente estava falando sobre o profeta lá, o Gregório McNutt, né, tá escrito na lápide dele lá, esse cara amou a Cristo, né? Então, se a gente hoje fosse lá, a gente ia lembrar de tudo que esse cara foi na nação brasileira, né? Um profeta diferente, um cara que amava Jesus de uma forma radical, né? E numa época que houve uma perseguição. E então, eu acabei me perdendo ali. Então o que Neemias queria dizer é o seguinte: eu preciso voltar lá no sepulcro dos meus pais para mim poder ver da onde a gente se perdeu, o que a gente deixou de fazer para que os muros, né, estivessem ali com as rachaduras, enfim, as portas assoladas, queimadas, enfim. E a gente conversando, quando o Andy veio conversar comigo para a gente estar junto aqui, tal, ajudando na Teruá, eu e minha esposa, e aí a gente vem conversando e orando e tal, enfim, e eu vi que eu também tinha deixado. E aí lembrei dessa palavra e comentei com o Andy, disse, mano, lembra quando a gente fazia aqueles sacrifícios malucos e radicais para Cristo, né? Na época eu andei descalço no inverno, depois andei descalço no verão, 30 dias. Muitas coisas a gente fazia. Lembra quando a gente jejuava, que a gente dormia na igreja, cara, buscando? Eu vejo que é justamente isso, cara, que a gente acabou deixando um pouco de lado. Talvez, de certa forma, não vamos passar a mão nas nossas próprias cabeças, a gente acabou se perdendo. E aí, lembrando dessa palavra de Neemias, a gente disse, não, cara, nós precisamos voltar para esse lugar. Porque quando a gente andava nesse lugar, cara, muitas coisas aconteciam no nosso meio. Eu lembro quando a gente ia nos jovens, né, o nosso pastor da época, o pastor Gui, não sei se ele vai ver, mas se vê, um beijo pro pastor Gui, aí a gente aprendeu muita coisa com ele. A gente ia num monte, Everton, cara, com os jovens, toda segunda-feira, era uma loucura, mano. Assim, experiências com Cristo, assim, antigamente a gente ouvia falar, né, de brilhar o matinho. Cara, brilhava não só o mato no chão, mas as folhas das árvores pequenas, assim, ó, brilhavam, né, Andy? Cara, muita coisa legal. E aí a gente viu que a gente acabou deixando, né, e aí começamos a fazer nós, primeiro, como aí o Andy como pastor da casa, né, eu, o Everton, a Sol, a esposa do Everton, também começou a fazer, como uma forma de liderança, né, nós temos que primeiro ir para esse lugar, e aí depois trouxemos esse entendimento para a igreja, para contextualizar, né, como surgiu essa questão de estar fazendo, né, essas loucuras, de estar se consagrando.
E a gente sabe que é o fogo que nos mantém de pé, né? E que a gente precisa estar nesse lugar e nessa profundidade, né? Alto e profundo, né? Que a gente precisa estar tão alto aos pés do Senhor. Acredito que é isso aí. A gente está falando sobre um tempo que nós vivemos, faz uns 10 anos atrás, talvez mais, em que o nosso nível de entrega para Deus era muito alto de acordo com a nossa realidade da época, né? Talvez o seu nível de entrega o nosso de hoje já é outro. Só que o que a gente está tentando trazer não é o que a gente... como é que eu posso dizer? Não é ser a mesma coisa que aquele tempo, mas é viver o mesmo nível de entrega. E aí talvez agora você está assistindo esse vídeo, você está dizendo, o que esses caras estão falando isso? Talvez é para você que viveu um tempo de entrega, viveu um tempo de mergulhar profundo em Deus, e as dificuldades, talvez a igreja te travou no serviço, talvez alguma coisa aconteceu, alguma dor, alguma frustração, não sei o que houve, mas talvez você entrou nessa live talvez a gente fez essa live só para você entender que você precisa voltar a viver o seu nível de entrega, você precisa voltar a viver as suas renúncias, você precisa voltar a fazer sacrifícios, porque Deus ele continua querendo entregar poder para a sua vida. Vocês não têm ideia o que a gente vivia. O Tiago falou aqui alguns exemplos simples, de ir no monte. Eu lembro que uma vez eu peguei um mato, trouxe para casa, estava brilhando, ficou dias. Isso é simples. Agora teve dias que a gente foi no mercado comprar comida e a menina do caixa endemoniou na nossa frente. Teve um dia que estourou o kart do meu carro e eu saí do Vila Nova sem óleo, eu fui até em casa sem óleo no motor do carro. Eu lembrava disso domingo com um membro da nossa igreja, que ele era mecânico na época, e ele viu o que aconteceu e o motor guardado. Deus não permitiu, e era um motor que era muito fácil de estragar, e Deus não permitiu estragar. Então, o nível de curas, de pessoas, de a gente orar, e gente que não podia engravidar, de pessoas que, sabe, milagres extravagantes, coisas absurdas. Por quê? Porque quanto maior o nível de renúncia, quanto maior o nível de sacrifício, quanto maior o nível de entrega, mais poder Deus libera sobre a sua vida. O que eu quero dizer é, você que está assistindo, talvez você tenha saudade do tempo que você buscava, você tem saudade do tempo que você mergulhava em Deus, e você parou. E aí você às vezes está num ambiente que você não consegue buscar, o ambiente não te favorece, não sei. O que eu quero te dizer é que o ambiente não vai definir o que você é, o ambiente não vai definir a sua entrega, a sua renúncia. A questão é você decidir viver o que tem para viver em Deus. Talvez tenha áreas na sua vida que estão travadas porque você não está fazendo sacrifícios. A arca parava depois dos 6 passos e ninguém andava. Quando eles paravam, se você estudar sobre isso, eles tinham que parar, tinham que limpar todo o sacrifício anterior, tinha que tirar todas as cinzas, o sangue, deixar o terreno limpo, dar 6 passos, armavam a tenda, levantavam uma fogueira, preparavam o fogo, sacrificavam um animal, tinha todo um protocolo a ser seguido. Não era simplesmente, vai, dá 6 passos, mata um boi, dá 6 passos. Gente, um trajeto que levava, em média, 2, 3 dias, levou 6 meses para ser cumprido. Foram mais de 100 mil animais, em média 120 animais sacrificados, para a arca ser carregada do jeito certo. Por quê? Porque quando se fala em carregar a presença de Deus, não tem atalhos, não tem o caminho mais fácil, não tem o caminho mais leve, não tem o evangelho maravilhoso, lindo, prazeroso. Não, é sacrifício, é renúncia, é busca, é entrega, é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de sacrifício, é você parar um pouco a sua vida. Talvez Deus te parou no ministério, você está sem fazer nada na igreja hoje, porque você parou no 6º passo, agora é hora de fazer sacrifícios. E aí Deus não traz a clareza do que você tem que fazer agora, porque você ainda não sacrificou o necessário para dar os próximos passos. Então, essa live a gente está fazendo aqui, a gente está abrindo para conversar, fazer um bate-papo, só que o principal é você que está aí assistindo entender que é o momento de fazer sacrifícios. E lembrando, né, gente, né, como dizia o pastor Casas, o sangue de Jesus tem poder, né? A intenção aqui não é dizer, agora eles são os caras que jejuam, ou agora eles são os santarrão. Não, gente, não é isso. A nossa intenção aqui é realmente despertar e realmente ativar algumas pessoas, né? O pastor Andy, se me permite, até quando a gente começou a conversar, ele falava, né, que na época que ele estava em outro lugar congregando, ele tinha deixado esfriar essa parte
né, dessa vivência do mundo espiritual, essas loucuras. Quando a gente voltou a caminhar, ele foi ativado de novo. Então, a intenção é que, da mesma forma que nós fomos ativados, a gente, pela misericórdia do Senhor, possa ativar você também, né? E como o Andy também falou, pela questão assim, a gente não está, lógico, a gente teve quando eu falei ali, foi um tempo lá atrás, 10 anos atrás, só que a gente não pode, se eu assim puder dizer, senão vocês me corrijam, a gente não pode remover os marcos antigos. E eu vou dizer, para mim, foi um marco antigo. Olha o que a Bíblia diz sobre isso que tu está falando agora. Assim diz o Senhor, ponham-se à beira do caminho, olhem e pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso para a sua alma. Jeremias 6,16. Top. Então assim, a intenção, para mim foi um marco antigo isso aí, marcou a vida. E assim, a primeira noite que a gente fez a nossa consagração aqui, fizemos primeiramente nós 3, né? Dormimos aqui na igreja, a gente fez. O outro culto já foi totalmente diferente, né? Como o Everton fala, quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente busca, isso não muda Deus, isso muda a gente. Quanto mais a gente mata a nossa carne, mais espaço a gente dá para o Espírito, né? Então, a intenção, né, mais uma vez retificando, a intenção de a gente fazer essa live e também passar um pouco da nossa visão é despertar e ativar vocês como outras pessoas foram ativadas, né? E é isso aí. O que a gente quer fazer aqui? O que a gente está fazendo para você entender? Nós entendemos algo. Nós vimos algo. Teve uma vez que eu fui num culto que estava o Jason Lee Jones. Talvez você conhece, já ouviu a música dele. Eu tive um momento de fazer uma pergunta para ele ali, e eu perguntei, Jason, o que você viu? O que o seu pastor Dan Duque viu? O que talvez grandes homens da nação, do mundo viram? O que vocês fizeram, o que vocês vivem, o que vocês estão vivendo hoje? E aí ele respondeu com muita sabedoria, ele disse, nós vimos algo que talvez tu não viu ainda. Você precisa pedir para Deus te mostrar o que é. E começamos a buscar entender, eu comecei a buscar entender o que é isso, e eu entendi. É você ver um pouco da glória de Deus. É você contemplar um pouco da beleza de Cristo. É você parar um pouco, ouvir louvores. A gente tem algo muito bacana aqui na igreja, se você um dia vir visitar, você vai ver. Às vezes tem lugares que se canta, a gente não está aqui para questionar igrejas, né? Cada uma tem uma cultura. Mas a nossa cultura, ela traz muito isso de que os louvores cantados aqui não são cantados para agradar a pessoa que está na cadeira, até porque aqui não é um show que a gente contrata um cantor sertanejo e ele canta a música que o povo pede. Não, a gente canta música que adoram o coração de Deus. O pastor Everton é o pastor do louvor e eles param e eles montam a escala baseada naquilo que Jesus quer ouvir naquele dia. Isso é uma conversa que para algumas pessoas vai dizer, nada a ver, não faz sentido. Claro, por quê? Porque não faz parte da sua cultura. Mas a gente vive isso e para nós é muito claro que a igreja ela precisa olhar para o centro que é Jesus. Se nós cultuamos a Jesus. Se nós servimos a Jesus. Se nós ofertamos para Jesus. Tudo é feito para Jesus. Por isso que quem, às vezes passa, visita, como o Tiago falou, longe da gente querer falar de nós mesmos, mas tem pessoas que visitam aqui, que marcam a história, que falam, pastor, meu Deus, aquele dia que eu fui foi diferente, porque, cara, eu tive um encontro com Cristo, porque Cristo é o centro desse lugar. E eu quero trazer para o seu coração, para a sua vida, que talvez você fez tantas coisas para as pessoas, talvez você fez tantas coisas para líderes, talvez você cantou para pessoas, você tentou agradar gente, talvez você tentou seguir a escala para agradar alguém, talvez você foi para um culto para fazer a vontade de alguém e você se decepcionou na caminhada, você apanhou, você tomou pancada, sabe por quê? Porque o seu coração estava no lugar errado. Você precisa olhar para Jesus, saber que você está fazendo para Ele, Ele merece o melhor do seu coração. Você não pode parar porque te fizeram algo, não, você tem que continuar, porque Jesus deu a vida naquela cruz para você, e você tem que olhar para Ele. Cara, a gente apanhou tanto, né, pastor Everton? Em alguns meses, alguns anos atrás, até o céu da boca, só que o que nos fez continuar olhando
para a noiva de Cristo e continuar amando ela, é porque a gente olha para Jesus. Jesus, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o grande senhorio da nossa vida, Ele é o grande Salvador, Ele é o autor da nossa alegria, Ele é tudo que precisamos, e se você não olhar para Ele, você só vai se decepcionar. Talvez essa decepção foi uma oportunidade de Deus tirar o seu coração do lugar errado e colocar no lugar certo. E quando nós estamos com os nossos olhos no lugar errado, a gente acaba se complicando, né? A gente a gente entra num lugar de só achar defeito, a gente entra num lugar de só ver problema. Eu já cheguei nesse lugar, já pedi para o Senhor me tirar desse lugar, porque isso não faz bem, né? A gente começa a entrar num lugar de discordância, e a gente não pode ter medo de pessoas que discordam da gente, né? Isso não é um monopólio que fala? Existe um líder, né? Existe uma liderança, mas eu não concordo 100% com o pastor Anderson, o pastor Anderson não concorda 100% comigo, o Tiago não concorda 100% comigo, mas as nossas diferenças, no final das contas, elas têm que convergir para Cristo. Então, se nós três temos ideias diferentes, mas nós três estamos olhando para Cristo, no final das contas, todas essas três ideias diferentes convergem para Ele. Nossas diferenças, elas acabam aos pés da cruz, né? Exatamente. Mas se a gente estiver olhando para Ele, tudo acaba lá. Tudo acaba aos pés da cruz, como o Negão falou. Então é muito importante que a gente aprenda a olhar para Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê beleza em tudo. Dificilmente nós vamos enxergar algo ruim. Nós vamos enxergar beleza em tudo. E quando a gente enxerga beleza, a gente começa a mudar o nosso coração. Nosso coração, ele se torna mais agradável, vamos dizer assim. Não fica tão peludo. Coração peludo é complicado, meu irmão. Vê defeito em tudo, né? Enfim, então assim, a gente não precisa ter medo de discordar ou de ter uma opinião diferente. Sempre com respeito, né? O maior mal de tudo que acontece hoje dentro da igreja é talvez eu discordar do Negão e eu não abrir a minha discordância com ele no privado ou com o Andy. A gente não se alinha nunca, a gente entra num lugar de falar pelos corredores e a gente acaba criando não só um problema ali, mas a gente acaba criando uma cultura geral na igreja, onde o negócio se torna muito grande e quando a gente vê, a gente perde o controle. Né? Que o pastor Andy sempre falava, que ele se tem uma coisa que ele, vamos dizer assim, odeia, é a tal da fofoca. Que isso, cara, é um câncer dentro da igreja. Então, a gente tem opiniões diferentes, mas com o olhar em Cristo. E aí, no final, tudo converge para Ele e tudo se alinha. Não tem problema no final. E eu vou dizer assim, ó, quanto mais busca, mais oração, mais jejum, aquele problema que parecia de discordância, que é o que tu tá falando, que parecia ser grande, ele se torna, cara, pequeno. O cara vê que é mínimo. Existe um mito que os profetas e os mestres não conseguem andar junto, né? Eu andei bastante tempo com um mestre, um amigo de coração, e até hoje. E, cara, eu dizia para ele, cara, eu queria ser que nem tu, cara. Eu queria entender, assim, dessa forma que tu entende. E ele dizia assim, ó, Negão, eu não entendo muito esse negócio aí, cara, mas tamo junto, cara. Tamo junto aqui, ó, tem base aqui, eu acredito no que vocês carregam. Então, justamente o que tu falou, existe uma discordância entre o profético e o mestre, que se o cara tiver em Cristo, né, se a gente estiver em busca, em jejum, em oração e consagração, a nossa diferença acaba no pé da cruz, que é o exemplo que eu citei. Eu chegava para ele e dizia, mano, me ajuda com isso aqui, ó, Deus tem me falado isso aqui, cara, e eu preciso ver, cara, isso aqui é bíblico, mano.
E o bicho sentava comigo e dizia, às vezes eu dizia, mano, nós precisamos fazer isso aqui, cara, isso aqui, Deus está dando essa direção. Mano, é o seguinte, isso aqui é assim, 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 né? Eu não entendo muito, mas eu acredito no que vocês carregam. E a gente andou muito tempo junto, inclusive na escola que eu ministrei na época, ele estava junto e ajudou a gente a dar corpo, né, nas aulas ali e tal, e criar um pouco de material didático, acho que fala, né, a parte assim mais teórica. Então é possível sim. Então tudo o que nós estamos falando aqui se resume numa coisa só. Aí vem, né? Uma coisa só. É buscar a face do Senhor. É buscar a face dele até que nada mais importe. A gente não quer ser maior que ninguém, cara. Como a gente falou, o nosso medo é um medo, a gente tem até um temor, às vezes, de falar algumas coisas. Mas o que a gente quer é só despertar alguns corações que talvez estavam como os nossos, ou como o meu, há algum tempo atrás. É ativar alguns ministérios, ativar algumas pessoas. O Andy citou esse exemplo, mas agora que eu estou mais tranquilo, eu vou falar um pouco, porque é um testemunho vivido meu. Eu estou trabalhando em outra cidade, e aí estava tranquilo, a princípio o Senhor tinha me dado um tempo, vamos dizer, de descanso, e hoje eu vivo uma vida bem melhor, quem me conhece, né, bem melhor do que eu vivia antes, tanto financeiramente, num contexto geral, né, e eu tenho uma cachorra, né, a Bela, uma Golden, que é o cachorro que todo mundo sonha em ter hoje, que está em alta, vamos dizer assim. Eu moro na praia, meus amigos de perto sabem o quanto eu suspirava, o Everton, eu suspirava, eu dizia para eles, um dia Deus vai me permitir morar na praia. Eu dizia, cara, quero acordar de manhã, quero ir pescar, quero orar, quero isso, quero aquilo. E só Deus sabe, cara, quando eu passeava com a Bela na praia, eu dizia, Senhor, eu estou vivendo o meu sonho hoje. Eu trabalho num bom trabalho. Cara, meu casamento é ótimo. Dentro do contexto geral do que a gente vive, a gente não tem falta de nada. E eu dizia para Deus, Deus, só tem uma coisa, Senhor, eu não sou completo aqui, Deus, porque eu não estou fazendo a Tua obra como eu fazia. Só Deus sabe quantas lágrimas eu derramei pela orla das praias que eu morei. Morei um tempo em Itapoá, e agora em Penha, e depois Pissarras, que é onde eu estou. E eu dizia assim, né, até antes de a gente conversar, de onde a gente vinha conversando, enfim, eu dizia para Deus, Deus, quando Senhor, quando é que Tu vai fazer eu voltar, Jesus? Quando que Tu vai? E eu já tinha recebido uma palavra que seria em 2026, e aí bateu janeiro, nada, bateu fevereiro, nada, estava agoniado. Eu dizia, Senhor, eu não sou completo, Senhor, eu não sou completo, eu tenho tudo que eu sempre sonhei, eu não sou completo. Até que o Senhor, Ele vem e diz, não, vamos embora, vamos para cima. Então você que está nos assistindo aí, se você assim como eu, você tem tudo, né, dentro de um contexto que você vive, porque na verdade o ser humano sempre está querendo uma coisinha a mais, né? Mas, e talvez não se sinta completo, essa completude, é isso que fala, assim que fala, essa completude está no centro da vontade do Senhor, né? Às vezes Deus já permitiu com que a gente volte, às vezes o cara dá uma demoradinha a mais, ainda bem que o Andy estava mais sensível, foi lá e me puxou. Então, que nessa noite tu seja ativado, o teu ministério seja ativado, nós oramos por isso, nessa noite profetizamos sobre a vida de vocês, quem está assistindo. Que seja gerado dentro de você fome e sede, até que nada mais importe. Porque se a gente não tem ao Senhor, a gente não tem nada, né? Como a canção diz, né? Se não tenho a Ti, não tenho nada. É só no Senhor que a gente vai ser realmente completo em todas as nossas áreas. Por isso que você possa ser cheio do Espírito Santo nessa noite, cara. Que você possa ser cheio do Senhor, que o Espírito do Senhor recaia sobre você, sua casa, você seja ativado no seu ministério. Em nome de Jesus, que você procure a igreja mais próxima que você tiver,
e que você procure Vamos a direção do Senhor. Vamos ser direto, vem domingo no culto já. Pode vir. Não, nada disso, pastor. Ó, o pastor que já fluindo no pastoreio aqui, ó, vai pro centro da vontade de Deus. Se for aqui, amém. Mas procure, ore, procure uma direção do Senhor e se mova dentro da direção, né, do Senhor. João 3:8. O vento, como que é? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito, né? Isso aí, enfim. Talvez você está assistindo aí agora, eu não estou vendo a live, eu não sei quem está aí, mas talvez você vai assistir também depois que a gente postar, mas talvez você está vivendo isso que o Tiago está vivendo, cara. Você tem tudo, você tem uma vida como sonhou, talvez você tenha seus filhos, você tenha seu trabalho, não sei, mas você não está completo, porque não está fazendo aquilo que nasceu para fazer, que de fato é servir a Jesus Cristo. Eu quero te dizer que essa live não foi à toa, você não abriu à toa. Como já falei aqui, eu falo de volta, se foi para edificar só a sua vida, já valeu a pena a gente passar a noite aqui falando. E eu quero te dizer, agora é o momento de você voltar a viver o seu ministério. Tempo de voltar a fluir. Eu vou ser usado, venha domingo, nem que a Teruá seja só uma conexão para te ativar. Existem voos que a gente pega, que às vezes você não vai direto para o destino final. Às vezes você vai e para numa conexão, talvez você precise só dessa conexão. Ou talvez seja a casa que você vai ficar, nós vamos acreditar no seu chamado, vamos te ajudar a reconstruir o que foi quebrado, vamos ajudar a tratar esse coraçãozinho maravilhoso aí que talvez esteja peludo. Bora! Vamos voltar a viver. A gente carrega algo muito bacana em Deus, que a gente sabe da nossa identidade, que é acreditar nos ministérios, acreditar nas pessoas, ativar o ministério de forma saudável. Falamos sobre as diferenças e tem um salmo no profeta que é bem lindo assim, que ele fala: e nessa loucura dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Corta. Só que olha que profético, mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Não importa a diferença que você tenha. Não importa as diferenças, aqui nessa casa você é bem-vindo, nós vamos te amar do jeito que você é. A gente estava agora falando, o Everton roqueiro, no máximo assim, se tivesse foto antiga dele, bem emo, e agora entrou um mano na casa que é pagodeiro, e a gente ama pagode, e nós estamos aqui, ó, pagodeiro do lado do roqueiro, e... Por quê? Porque a igreja ela é uma família, ela não é uma instituição financeira, embora tenha pessoas que estão usando a igreja para ganhar dinheiro, que Deus tenha misericórdia. Embora ela seja um ambiente, não é um hospital. Entende uma coisa? A igreja não é um hospital para você vir, entrar, ser curado e ir embora. Não, ela é uma família. Tem momentos que vai ser como um hospital, tem momentos que vai ser como escola, tem momentos que vai ser como uma maternidade, tem. Só que a essência principal, ela é uma família. E na família, pelo menos na nossa, tem a minha esposa que gosta mais do salgado, eu gosto mais do doce, tem a minha filha que gosta das besteirinhas, tem o meu cunhado que gosta de uma carninha assada. Cada um gosta de uma coisa diferente. Só que quando a gente está junto, a gente se respeita, a gente se ama e a gente faz um pouquinho de esforço para agradar um ao outro e a gente continua junto, porque a igreja é família. Nessa casa é uma casa que ela tem essa essência. Não importa o tamanho que a gente tiver, nós vamos sempre continuar vivendo a essência de família. Talvez chegue um momento que a gente não consiga viver família no culto, porque tenha lá mais pessoas, mas a gente vai para as casas e faz família nas casas, e está tudo bem. A gente agora, todo domingo, a gente faz um café aqui na igreja às 5 da tarde, a gente senta, toma um café antes de começar a servir, a gente senta na mesa, conversa um pouco, abre o coração, às vezes ora por alguém ali. Por quê? Porque não é só estar na igreja trabalhando como escravo, não, é viver família. Então, é isso, é viver um ambiente de família. O que mais, gente? Resumindo, nós somos todos uns malucos, apaixonados por Jesus. E, cara, eu amo estar no meio desses caras. Poucas coisas me impactam, assim, mas uma coisa que me deixa muito feliz é caminhar com pessoas que têm lágrimas nos olhos, mano. E ver o Andy eu já conheço do dia a dia, de
cara, começa a falar da igreja, começa a falar disso aqui, do que nós estamos vivendo, e já começa a chorar. Eu sou igual, cara. Hoje eu vinha escutando uma música antiga, Me Refaz, Diante do Trono. Cara, e aquilo me pegava. Eu digo, meu, a canção tem uma frase só, cara, e aí eu aumentei o som e eu já comecei a chorar, sabe, e ver o Tiago Negão aqui dando testemunho, e ele falando com lágrimas nos olhos, cara, apaixonado por tudo isso aqui, apaixonado pela igreja, apaixonado por Cristo, apaixonado por pessoas, cara. Essa é a nossa galera, essa é a nossa turma. Então, assim, talvez você foi machucado pelo sistema, vamos dizer assim, pela igreja, talvez você foi usado na igreja, você foi colocado para servir a todo custo, talvez você se decepcionou com pessoas. Eu quero dizer, dá uma chance para Cristo, dá mais uma chance, não deixe esse fogo morrer. Tem uma fagulha aí, tem uma brasinha aí, vem domingo aqui, que a gente juntos, nós vamos acender uma fogueira santa aqui, e vamos incendiar esse teu coração. Vem, a gente vai te ajudar, a gente quer te ajudar a voltar a queimar por Jesus. É tempo de fluir no Senhor, é tempo de dar uma chance nova para o Senhor. Dá uma chance para Ele está te esperando. Muitas vezes a gente se fecha com o nosso coração aqui, a gente não quer dar uma chance porque a gente está olhando para os homens. Cara, não olha para mim, para o pastor Andy, para o Tiago Negão, não olha para nós, olha para Ele. O seu olhar tem que estar fixo nele. Dá uma chance para o Senhor, dá mais uma chance para o Senhor. Não fica aí em casa vendo defeito nos outros lugares, ou vendo defeito em nós, do jeito que a gente fala, que o cenário, que isso, que aquilo, para que fazer essa live? Cara, Deus está te chamando, cara. Essa live foi feita para isso, para te encorajar a voltar a queimar pelo Senhor, cara. A gente aqui é 3 malucos apaixonados pelo Senhor, cara. A gente é doido. Esses dias eu conversava com um primo meu, e eu falava para ele, eu cheguei num momento da minha vida que nada mais importa, cara, que eu só quero buscar Ele, eu só quero estar com Ele, sabe? A gente está num propósito maravilhoso de sacrificar o Senhor. Como o pastor Andy falou no começo, uns não estão comendo doce, o pastor Andy raspou a cabeça, tem um outro rapaz que é do louvor, raspou a cabeça também. A gente está com algumas pessoas com uma refeição por dia, ou seja, 24 horas sem comer. Então, cara, e Deus tem feito coisas incríveis no nosso meio. A gente tem vivido o milagre e a provisão do Senhor em todas as áreas. A gente conversava aqui no começo a respeito de poda, né? Que o Senhor, Ele poda para que a gente dê mais fruto. A gente está em Cristo, se a gente não dá fruto, a gente é cortado. Se a gente é podado, a gente vai dar mais fruto. Então, de qualquer forma, a gente vai apanhar. Entenda uma coisa, se você estiver aqui, em Cristo, você vai sofrer. É normal, é a vida cristã. Então, assim, a gente decidiu se colocar num lugar de frutificação, Ele vai vir, vai podar a gente vai apanhar um pouquinho, está tudo certo, mas a gente vai dar fruto. A gente entrou nesse lugar e a gente quer te encorajar a chegar nesse lugar. A gente não é melhor do que ninguém, como já foi falado aqui, a gente não tem pretensão em, sei lá, a nossa pretensão não é encher esse lugar, a nossa pretensão é que as pessoas que estejam aqui, estejam em um propósito, e sejam doentes por Cristo. Essa é o nosso objetivo. Único e puro. Ser louco por Jesus. A gente é louco, igual nós. Então, se a igreja te maltratou, se os homens te maltrataram, na verdade não foi a igreja. Na verdade foi os homens. Então, cara, nos perdoe por isso. E dê mais uma chance para Ele. Dê mais uma chance para o Senhor, fixa os teus olhos nele, vem domingo. Se você não vir aqui, vai numa igreja próxima a vocês, não importa. O importante é você queimar pelo Senhor novamente e mergulhar nele. É isso. Até porque Cristo, na verdade, não teve culpa, né? Muitas vezes Cristo não tem culpa, né? Muitas vezes é uma coisinha ou outra, e muitas vezes, o Everton, é a gente que não sabe dizer não, a gente que abraça o mundo e depois não dá conta daquilo que abraçou, né? Vamos aqui, não adianta a gente puxar a sardinha para um lado só, temos que ser honestos. Muita gente, às vezes,
se enfia e Deus depois tem que resolver onde a pessoa entrou, né? Dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não. Isso aí também é complicado, né? Essa parte. Mas é como a gente tem falado, que você procure uma igreja perto da tua casa, ou se você já congrega em algum lugar, está um tempo sem ir, cara, bora lá de novo, cara. Bora lá servir a Cristo, ora a Deus aí, enfim, busca uma direção e vamos para cima. E eu queria dar uma dica, né? Eu falei da música Me Refaz, do Diante do Trono, ela é uma música bem antiga. Cara, entra no seu lugar de oração hoje, se você está sentindo queimar algo aí, coloca essa canção, se você está afastado, e você vai entender o que eu estou falando. A canção diz, o teu amor me desfaz, o teu amor me refaz. Cara, essa canção é incrível, ela arrebenta com nós, ela vem para arrebentar mesmo nosso coração, e trazer nós de volta para esse amor. E assim, o serviço, gente, ele é importante também, né? Vamos falar ali do cenário de Marta e Maria, beleza? Maria escolheu a melhor parte, tal, show de bola. Mas o que Marta também estava fazendo também era importante. Alguém precisava preparar as coisas para poder servir ao Senhor, né? Marta, ela errou ali na hora da colocação do tempo, talvez, mas precisava, de repente, vamos trazer para os nossos dias, chega alguém na tua casa, alguém precisa botar água ferver, alguém precisa, né, cortar o pão, comprar o pão, tal. Talvez ela errou, Everton, ali na hora, a ordem das coisas, ela devia ter primeiro adorado e depois ter ido botar o café, né? Mas o serviço é importante, né? O serviço é importante, porém a gente não pode entrar num lugar que nós somos responsáveis por fazer o negócio acontecer, como se a gente que fizesse a coisa funcionar, e não, né? A Bíblia diz, a grande seara, os trabalhadores são poucos, roguem, pois, ao dono da seara que envie trabalhadores. Então vamos lá, estamos numa grande colheita, onde é o dono da colheita lá, sei lá, vamos colher uma safra de milho lá, nós precisamos de mais 5 caboclos, vai no dono da seara e diz, Senhor, nós precisamos de 5 caboclos para poder colher, e não tu fazer o serviço dos 5. Pode ter horas que talvez Deus mande tu fazer, amém, né? Mas o serviço, eu quero dizer que o serviço realmente é importante, né? Precisa para a organização da igreja, precisa às vezes uma ajeitada no banheiro, ajeitada nas cadeiras, só que isso não pode tirar o teu tempo de estar aos pés do Senhor. Acho que a completude está, eu adoro, e porque eu adoro, eu fluo, e porque eu fluo, eu sirvo. É um negócio natural. Porque, Everton, não tem como eu amar minha esposa Thay e não me preocupar com as coisas que deixam ela feliz. Não tem como. Essa que é a lógica que as pessoas não entendem. Primeiro, as pessoas procuram servir. A pessoa chegou na igreja, ela quer servir, ela quer fazer. Não sei que loucura, que de jeito que for explicado para a turma, cara, que ela quer fazer. Não, eu quero correr atrás, eu preciso fazer. Não. Eu estou com Cristo, e porque eu estou com Ele, porque eu amo Ele, eu me preocupo com o que o coração dele está pensando. Essa é a ordem, cara. Eu amo tanto a Thay que eu me preocupo, amor, tu precisa do quê? Quando ela chega do trabalho, diz, meio de amor, como é que foi teu trabalho? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Não, estou bem. Por quê? Porque eu amo ela. Então, eu amo tanto a Cristo, Senhor, o que tu está precisando que eu faça? O que tu quer que eu faça? Mas a ordem é o amor primeiro, o serviço depois. Juntos, no caso, né? Não é ou Marta ou Maria, é Marta mais Maria. Marta mais Maria. Então, na verdade, Maria mais Marta, né? Maria mais Marta. Maria mais Marta. Maria mais Marta, é isso aí. Eu amo tanto a Cristo, a uma pessoa, porque eu amo ela, me preocupo com o que o coração dela está pensando. Essa que é a grande chave do negócio, né? Que muitas vezes eu posso servir alguém sem amar ela. Um garçom, certo? O garçom, ele está servindo todo mundo. Essa veio agora, hein? Essa veio agora. Essa, eu nem sei de onde que veio essa, né? Eu sei, não estou brincando Deus.
Mas o garçom, ele tá ali servindo todo mundo e muitas vezes sem amar ninguém e querendo que todo aquele povo vá embora. Ele está servindo ou não está servindo? Ele está trabalhando. Esse que é o mal. A gente trabalha demais e flui menos. Dentro do fluir, 10 faz o trabalho de 50. E fora do fluir, 50 não faz o trabalho de 10. Eu conheço uma pessoa que saiu do ministério e tiveram que botar 6 para fazer o trabalho de uma pessoa, que uma pessoa fazia. Uma pessoa fazia o trabalho de 6, bem executado. Todo mundo sentiu falta dessa pessoa quando ela saiu e para poder continuar na organização que estava, tiveram que botar 6 no lugar. Eu conheço uma pessoa assim. A gente... Jesus, tem 4 advogados, amigo. Por favor, peguem o telefone. Pega lá os advogados, ajudem nessa causa. A gente vai segurar. Trazendo para o conceito de igreja, a gente tem aprendido muitas coisas aqui. E desde que a gente começou a Teruá, a gente foi estabelecendo alguns princípios da casa. Não são padrões, são princípios. Padrão é obrigatório, princípio é uma causa que a gente tenta manter sempre. E um dos princípios é: essa igreja não é nossa, ela é do Senhor. Sempre que a gente precisa de alguém, é o Senhor que manda. Nós não começamos ministério sem ter alguém para fazer aquilo. A gente não vai fazer de qualquer forma. Hoje a mídia eu organizei porque a gente estava aqui e eu gosto de fazer. Mas esse domingo não teve live, porque não tinha quem fazer e a gente não vai escravizar alguém para fazer. Jamais. A gente vai fazer de acordo com aquilo que Deus mandar fazer para aquele momento. Depois, no final do culto, eu entendi que o que foi ministrado nesse domingo não poderia ir para uma tela. Foi um culto de libertação. Todo o contexto que foi gerado foi um retiro esse domingo aqui. Por quê? Porque era algo específico para quem estava aqui. Então, voltando ao que eu quero dizer, existem vários padrões de igreja. Existem igrejas, a gente conhece igrejas na cidade, que Jesus não é o dono dela, mas o pastor se tornou o dono dela. E aí numa igreja dessa, os trabalhadores é uma luta, tem que pagar as pessoas para estarem lá, nada contra, porque quando o ministério é grande, você precisa às vezes integralizar alguém. Acho que a gente vai chegar num ponto ainda de ter que integralizar algumas pessoas, mas igreja que ainda é pequena, que não tem relevância nenhuma, e o pastor se tornou dono dela. Então não tem como Deus mandar trabalhadores, porque a obra, a vinha não é de Deus, mas é de uma pessoa. Então a pessoa tem que ralar, trabalhar, contratar gente para estar lá. E aí a gente começa um contexto de que a igreja não é nossa, é de Jesus. Aí a gente está com algumas professoras do Ministério Infantil, mães que se voluntariaram para estar ali. E há umas 3 semanas atrás, uma pessoa que é uma amiga nossa, de anos, eu já fui representante do trabalho dela, do salão de beleza dela. Ela me manda uma mensagem num dia, 2 áudios de 5 minutos, chorando, dizendo: Deus falou comigo que é para mim ir congregar na sua igreja. E eu amo servir no Ministério Infantil. Eu quero servir no Ministério Infantil. Ou seja, nós apenas oramos e pedimos: Deus, manda professoras que te amem tanto quanto a gente ama. Que não venham só para trabalhar, mas venham para amar a sua obra, fazer como a gente tem feito. Ou seja, a obra, essa igreja é dele, ele está mandando os trabalhadores. Talvez você está assistindo essa live e você está incomodado. Onde você está, talvez você não está conseguindo se encaixar, não está conseguindo servir, não está conseguindo fazer nada. Sabe por quê? Porque talvez você está apenas numa conexão. Você não está no seu destino final. Talvez Deus só te colocou aí para ser tratado, para ajustar alguma coisa, para cumprir algum propósito. E você precisa ter sensibilidade no espírito. Ou às vezes Deus não deixou você servir aí, para que você não seja preso no serviço. Tenha essa sensibilidade. Mais uma vez eu reforço o convite: venha visitar, conheça a nossa casa, deixa a gente tratar esse teu coração. A hora que você estiver pronto, a gente não tem problema nenhum de te enviar. Nenhum. Diante de Deus. A gente só quer que você sirva depois do relacionamento com Cristo. E aí, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando baseado também em testemunhos, né, do que a gente está vivendo. Não estamos contando história de outra pessoa, da carochinha. Lembra que eu falei
rogue, pois, ao Senhor da Seara, eu vou abrir essa parte aqui. A gente já vinha conversando sobre uma necessidade, a gente tem muita criança hoje aqui na igreja, né? E a necessidade de ter mais professoras. E nessa semana, né, o pastor Andy falou com a pastora Gé, falou, Vida, a forma que ele chama a Gé, ô Vida, por que tu não faz uma consagração, já que nós estamos nessa fase de consagração e tal, pedindo para Deus, para que Deus envie. E aí aconteceu essa questão que o Andy falou, né? A pessoa teve um sonho, né? Quando o Andy iniciou a live, ele falou pessoas que estão sonhando, né? Não sonhando no sentido de tipo, admirando um dia estar aqui, sonhando no sentido de ter tido um sonho. A pessoa teve um sonho que estava congregando aqui com a gente, quando veio conversar com o Andy ali, conversar sobre o WhatsApp, enfim, essa pessoa ama a criança, é professora de ministério infantil, tudo. Então é isso que nós acabamos de falar, e aí acabamos de lembrar do testemunho prático, né? Então, rogue, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então a Jé orou, pediu a Deus, fez uma consagração ali com Deus, e na mesma semana, Deus foi e deu um sonho para a mulher, ó, o seguinte, tu tem que ir para lá, que lá há uma necessidade, e tu, provavelmente essa pessoa ama ministério infantil, talvez tenha conversado com Deus alguma coisa desse sentido, Deus, então, tá ligado aquela parada ali, acho que foi de Samuel, né? Então, tipo assim, Deus precisava de um profeta, e Ana queria ter um filho, Ana, seguinte, vamos juntar o teu propósito com o meu, eu te dou um filho, e tu me dá um profeta. Talvez, vamos, né, estamos aqui conjecturando, talvez nem seja isso, mas ela ama ministério infantil, e havia uma necessidade, Deus uniu esse propósito, né? Então, tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós vamos ser e ter está em Cristo também. Ele é suficiente. Ele é o dono de tudo. E é isso. Gente, fez sentido o que a gente está falando? Você que está assistindo aí, comenta aí, para a gente saber quem que está aí na live, saber quem que está assistindo. Faz sentido o que a gente está conversando aqui? Em algum momento essa mensagem tocou teu coração? Hoje a gente vai editar esse vídeo, eu vou trabalhar algumas coisas que precisa editar nele, e provavelmente até amanhã eu já posto ele. Quando eu postar, você vai lá e talvez enquanto você estava assistindo, algumas pessoas tocaram no teu coração, pô, tal fulano tem que assistir isso aqui, pô, ciclano tem que assistir isso aqui, eu preciso urgente que tal pessoa, sabe, às vezes é Deus colocando no seu coração para amanhã você pegar e mandar esse vídeo para a pessoa. Nós vamos fazer uns cortes também depois, a gente vai editar. Só que deixa eu te falar, a intenção desse material não é aparecer. Longe disso, a gente não precisa disso. Diante de Deus, nós não precisamos aparecer. Só que a gente viveu muito tempo com o nosso espírito, com o nosso coração apagado. Nós vivemos muitos anos com o desejo, com o amor a Jesus, com o sentimento de querer mais de Deus, mas limitado por algumas circunstâncias. E quando o Senhor nos despertou, eu lembro exatamente do dia, eu e o pastor Everton fomos despertados no mesmo dia. Foi uma ferida, a gente fala que Deus nos feriu naquele dia, Deus nos pegou naquele dia, e foi uma ferida que abriu, rasgou o nosso coração, ele não fechou ainda. E ele vem rasgando cada vez mais, e a nossa paixão, o nosso desejo por ele tem sido cada vez mais. Hoje nós temos os nossos trabalhos, a gente tem a nossa vida profissional, a gente tem as famílias, os filhos, mas a gente está aqui e a gente largaria tudo, já largamos no nosso coração, acho que por isso que Deus não pede o nosso trabalho, porque no coração nós já largamos, para a gente poder viver o que Ele tem para nós. E agora a gente quer poder dizer para você que está assistindo através dessa live que não deixa que o Espírito se apague no seu coração. A Bíblia fala sobre o Espírito se apagar, a Bíblia fala sobre o Espírito se acender. Entende uma coisa? O Espírito Santo está aí dentro, sim, mas o Espírito profético talvez já se apagou na sua vida, talvez o Espírito da revelação, talvez o Espírito de discernimento, tantas coisas precisam ser ativadas, e essa live foi feita para te ativar de volta. Tem um coração incendiado aí, clamando por uma brasinha, um isqueiro que só chega e acenda. E nós estamos sendo apenas esse isqueiro essa noite. Não deixa o fogo se apagar, não deixa. Se você precisar, liga agora, a gente está aqui na igreja, vem aqui orar com a gente. Se você ligar, a gente te espera. Se você precisar, vem domingo, a gente vai ficar aqui depois do culto conversando. Nós estamos gastando a nossa vida para acender pessoas de volta no Espírito. É tempo
de mergulharmos no Senhor, de vivermos o que o Senhor tem para nós, só que não dá para ficar com o nosso espírito apagado. Não deixe, faça sacrifícios, assista de novo esse vídeo quando a gente postar amanhã. Esse aqui é um vídeo que a gente fez para tocar sua vida. Teve alguém comentando aqui, o Betão tá aí, cara. 3 tochas vivas, embora, Betão. Espírito Santo incendiando corações. A Jaque falando, faz sentido para mim ali, quando o mano falou que mora num lugar, mas não tinha completude, é sobre isso. Mano, nós fomos... Como é que a Bíblia começa apresentando Deus? Já parou para pensar? A primeira característica de Deus, eu tenho estudado sobre as características de Deus. A primeira da Bíblia, qual foi? E Deus criou os céus e a terra. Deus, Ele é um criador. Nós somos as suas criaturas. Para que Ele nos criou? Para vir na terra, ter um carro importado, ter uma casa na praia, ter isso, ter aquilo, ter aquilo? Não, embora a gente vai desfrutar dessas coisas, porque nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos entrega, mas Ele nos criou para um propósito. Se Jesus Cristo vem na terra, entrega a sua vida em sacrifício e volta para o céu, aí Ele pega e fala, agora vocês vão fazer obras maiores do que eu. Tu acha que essas obras maiores é só os milagres? É só as curas? É só as manifestações? Não, é sobre você fazer sacrifícios e entregar a sua vida como Ele entregou aqui nessa terra. Talvez o sacrifício dele levou, 24 horas, 48 horas. O seu vai levar talvez 40, 50, 60 anos. São obras maiores. Então, é tempo disso. Se entregar para o Senhor. Mais. Você que segue a Teruá, gente, isso aqui não é para o momento que a gente está vivendo. É um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. A gente às vezes está entre nós conversando. Vamos fazer uma carne. Não, hoje não dá, estou no propósito. É natural. Por quê? Porque nós amamos o Senhor e queremos te acender para que você venha para essa fogueira e se acenda também. Fogueira chamada Teruá? Não, fogueira chamada o poder do Espírito Santo. É isso? Mais alguém? Isso aí. Quero orar. Querem falar? Vamos orar. Você que está na live aí, agora, pega teu copo com água. Eu ia me levantar e ia sair agora, tá? Pega seu copo com água, não dá, né? Dá aquela música de... Na hora da edição ele vai botar aquela música. Tcham. Que susto que me deu agora. Coloca em cima da televisão. Não, copo com água, né, cara? Olha aí, ora. Faz o envelope da oferta. Gente, nós somos isso, tá? É o que você está vendo aqui, é o que a gente é no dia a dia, não tem duas faces. Mas eu quero orar para que o Senhor possa acender no teu espírito, que você possa ser tocado pelo Senhor, que você não consiga. Cara, eu vou ser usado, que você não consiga ficar no mesmo estado que você está. Que o Senhor te incomode tanto, que domingo tu seja o primeiro a chegar aqui na igreja, 5 horas da tarde já, com o chinequinho na mão, para nós tomar um café tudo junto. Tá bom? Vem, e depois você vê qual vai ser teu destino. Talvez você precise estar perto da fogueira para se acender e depois... pastor, eu vou... Bora, não temos problema nenhum com isso. Lembra em Malaquias, eu acho que fala, né? Quando o anjo vai falar sobre o sumo sacerdote Josué, Satanás vem se opor, né? E o anjo fala, por acaso esse não é só um tição tirado do braseiro? Assim, pegar esse cara e colocar do lado de quem está queimando, ele pega fogo já. É isso? E talvez não seja para você, talvez você conheça alguma pessoa que já queimou nessa vida para o Senhor e está lá apagada num canto lá, olhando para baixo, olhando para o céu e dizendo, ó dias, ó céus. Cara, convida essa pessoa, cara, vamos queimar, chama ele para perto da fogueira, vamos queimar junto. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero orar agora. Ligamos até aqui as nossas vidas, que aquilo que 2 ou 3 ligarem, será ligado também no céu. Para que em nome de Jesus, cada pessoa que assistir, que clicar nesse vídeo, cada pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que estiver no Instagram, Pai, a partir do momento que esse vídeo for postado, que precisa, Senhor, ser acendido de volta, ser lançado no braseiro de volta, que em nome de Jesus o Senhor possa vir, tocar nessa pessoa, acender o seu espírito, trazê-la para perto da fogueira e que ela possa voltar a viver o seu chamado, que ela possa voltar a viver o seu propósito,
que ela possa encontrar a plenitude de um propósito, que ela possa encontrar a completude de uma vida nessa terra baseada num relacionamento contigo e num trabalho em amor, numa oferta, um serviço que é uma oferta agradável a Ti. Senhor, cada pessoa que foi machucada, ferida por pessoas sem sabedoria, por pastores adúlteros espiritualmente, por falsos profetas, por pessoas que tentaram manipular mentes, cada pessoa que está vivendo debaixo de manipulação eclesiástica, manipulação de pessoas, líderes, que em nome de Jesus o Espírito venha e desperte agora e acabe com essas manipulações e ative o espírito dessa pessoa, que em nome de Jesus o Espírito Santo agora abra os olhos espirituais dessas pessoas, elas enxerguem quem está manipulando elas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar cada um que foi agora nesse momento tocado por essa mensagem, e o Senhor possa acendê-la para que ela possa voltar a fluir, voltar a viver um chamado, voltar a viver o seu propósito e não desista mais na caminhada. Que em nome de Jesus o coração possa ser tocado, a mente, as feridas possam ser curadas, e em nome de Jesus todas as pedras que travavam essa pessoa de viver seu chamado, que em nome de Jesus elas voltem a viver. Que aqueles, Pai, que estavam regredindo, Pai, no seu ministério, que estavam se esfriando na fé, que estavam se esfriando no seu chamado, que o Senhor desperte e coloque de volta na pista, fluindo, rodando conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, entregamos esse momento em Tuas mãos. Sopra esse vídeo para quem tem que acessar. Senhor, que acesse exatamente as pessoas que precisam ver essa mensagem. E nós estamos de portas abertas para receber cada um, curar, ajudar e poder cuidar desse coração tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Toda honra e toda glória ao Senhor. Gente, Deus abençoe. Mais para frente a gente faz mais aí. Talvez a gente nem poste. Você vai ver a hora que aparecer. Um abraço.